se lembrar que simplesmente são coisas que o ego não consegue lidar. Pode passar. E esse também. Então, bom, não sei aqui, vamos deixar só uma coisa, só para mostrar que existe uma necessidade terapêutica da aproximação da consciência, de que a consciência se confronte com a sua sombra, tá? E com seus complexos, que a sombra é um dos complexos. Tá? Então, nós precisamos, quando eu chegar em casa, se eu falei alguma coisa, se eu briguei com alguém, não adianta, eu sempre digo, ficar me chicoteando, gente. Eu tenho que, olha, se lembrem lá do primeiro slide, o Jung disse que eu tenho que amar o inimigo que existe dentro de mim mesmo. Então, o ego vai sentir como inimigo, mas eu tenho que ter compaixão comigo mesmo. Então, não, se eu reprimir e jogar para a sombra, pronto, já não trabalhei a coisa. Pode passar. Então, se traços da sombra se tornam conscientes e integrados, a pessoa se torna muito diferente do indivíduo comum. Não é a Joana de Ângeles que diz que Jesus é o nosso modelo de homem integral? Né? Por quê? Porque ele nos amou, ele encarnou para nos mostrar, para nos ensinar o caminho. E ele, na verdade, estava realmente integrado. Ele já tinha toda essa compaixão, ele podia nos ensinar o caminho do amor, porque ele tinha o amor, inclusive pelas coisas, pelos lados, enfim, negativos da vida, enfim, né? Então, na verdade, é o modelo de homem integral. Como a gente integrar e, na verdade, o que ele estava ensinando era o amor, e amor é conhecimento. Pode passar. Então, para o ego não restaria outra alternativa senão a de confrontar-se com seus aspectos sombrios quando a atitude da consciência fica muito unilateral e se mostrar insuficiente para o processo de transformação, porque tudo está em evolução, tudo está em transformação. Pode passar. O Jung tem essa frase que assim, é muito simbólica também do processo. Seria como se o sol descesse e penetrasse na profundeza escura do mundo sublunar, para unir as forças do mundo superior com as do inferior. Eu sempre me lembro, agora eu não vou saber qual o livro do André Luiz, mas que o orientador ajuda eles a diminuir a luz para eles poderem ir no umbral. Né? Se lembram? Então, isso também é um processo que ele estava passando, que ele estava mostrando, justamente para não agredir os irmãos, né? E para poder, enfim, eles fazerem o trabalho que eles tinham ido lá fazer. Então, na verdade, em diferentes níveis, nós estamos falando disso, né? Da conscientização, do conhecimento, do aprender a nos amarmos para poder amar o outro. Pode passar esse aí também. Aqui, o Jung está dizendo que a tarefa global do desenvolvimento psicológico, que ele chamou de individuação, quer dizer, a expressão da alma aqui, necessita a integração e a totalidade como valor supremo. Porque a gente fala, né, do Pai como todo bondade, todo sabedoria, todo justiça, certo? Está no Livro dos Espíritos. Então, na verdade, se nós estamos caminhando para o Pai, nós estamos buscando, em incontáveis reencarnações, aprender a ser mais íntegros, mais inteiros, né? E tendo a totalidade como esse valor supremo. E o Jung deve dizer que só aquilo que somos tem o poder de curar-nos. Olha que interessante. Pode passar. E aí eu trouxe essa mensagem do I Ching, né, para mostrar que como também tem essas mensagens da espiritualidade circulam entre a nossa consciência há muitos e muitos milênios. E o I Ching diz: é somente quando temos a coragem de enfrentar as coisas tais como são, sem nenhum auto-engano ou ilusão, que surgirá uma luz dos eventos pela qual reconheceremos o caminho para o êxito. Pode passar a próxima. E aí o Brian Weiss está dizendo, na verdade, o mestre que fala para ele está dizendo que o passado deve ser lembrado, acolhido, compreendido e depois esquecido. Não esquecido sem ter sido trabalhado nesse sentido, né, gente? Porque ter sido compreendido, a gente chama na área psi ressignificar, lembrar para poder ver o outro significado à medida que a gente vai amadurecendo. Por que aquilo aconteceu? Né? Como eu estava me sentindo. E isso eu tenho que me comunicar, vamos dizer, entrar em contato com a minha profundidade para poder fazer. Pode passar. Os nossos pensamentos, então, eles criam ilusão de separação e de diferença, como a gente estava vendo, e o ego perpetua essa ilusão.
E aí, o ego perpetuando, se a gente ficar só no ego, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter medo, ansiedade e um sofrimento enorme. Porque, claro, o ego se desenvolve para querer coisas, porque ele quer se adaptar, certo? Então, se a gente se identifica muito, nós estamos sempre querendo alguma coisa, né? O Sérgio Lopes não faz aquela palestra maravilhosa de obsessão pelo prazer e etc. Né? Então, na verdade, todo esse querer, esse sofrimento causa medo, ansiedade, sofrimento que causa a cólera e a violência. Como pode haver paz em um mundo no qual essas emoções caóticas predominam? Pode passar o próximo. É preciso aprender de todos os modos para ser realmente capaz de compreender. Pela reencarnação, nós mudamos de religião, de raça, de nacionalidade, isso tudo nós sabemos, né? Levamos vidas de riqueza extrema e de abjeta pobreza, de doença e de bem-estar. O Emmanuel nos deu exemplo, né? Públio Lentulus, há 2000 anos, 50 anos depois, ele veio como escravo. Pode ir. Então, devemos aprender a rejeitar qualquer preconceito e ódio. Por quê? Os que não o fizerem simplesmente trocarão de lado, voltando no corpo de seus inimigos. Né? Ou eu vou ter que receber, até para aprender, como filho, enfim, aquele que foi meu inimigo, como irmão, né? Vou ter que, quantas vezes for necessário. Pode passar o próximo. Eu acho muito bonita essa imagem, por isso que eu trouxe. Né? Se nós tivéssemos só a nível... Isso aqui, vamos dizer, é como se a gente estivesse olhando para um núcleo familiar com o self. Né? Também tem uma imagem lindíssima do André Luiz, num dos livros que ele entra, eu acho que é no Ministério da Reencarnação, e vocês se lembram que tem os moldes, né, de um homem e uma mulher, e ele vendo do ponto de vista espiritual o corpo humano, muito bonito. Então, na verdade, se a gente pudesse ver com o self, a gente veria de outra maneira. Pode passar. E a Joana de Ângeles, então, dizendo que o ser integral, quer dizer, nós todos, a nossa integralidade, nosso espírito, é um viajante da eternidade, realizando o seu progresso etapa a etapa, de tal forma que as experiências vividas em cada jornada carnal estabelecem os mecanismos da evolução em referência à próxima, facultando-lhe em término de desenvolvimento. Isso aí ela está falando do ponto de vista psicológico, o que vai acontecendo ao longo das reencarnações. Pode passar o próximo. Olha nós caminhando, espero que em direção à luz, mais integrados. Pode passar a próxima. E cada realização, você sabe, a Joana diz, o André Luiz diz, para a gente se lembrar que fica gravado no corpo sutil, no perispírito, e que vai determinar como é os conflitos, as questões que a gente vai ter que lidar na próxima vida. Tá? Pode passar. E que é constituído de energia, isso nós sabemos, mas, principalmente, se lembrar que o mecanismo de recuperação, o instrumento de conversão de valores que são necessários, tendo em vista a própria depuração, que ela está falando justamente da questão reencarnatória. Pode passar, do nosso aprendizado. E o Brian Weiss, diz, no livro, o mestre dele está dizendo, nossa tarefa é aprender para nos tornarmos a semelhança de Deus através do conhecimento. Nós sabemos pouco. Pelo conhecimento, nos aproximamos de Deus e, então, podemos descansar. Depois, voltamos para ensinar e ajudar os outros. Só as mentes abertas são capazes de receber conhecimento. Por quê? Só as mentes que não ficam só aqui, no aqui e agora do ego, só quando a gente consegue transcender. É sumamente importante ser ativo na busca da virtude. Precisamos da compreensão, mas também provocar mudanças, melhorar o mundo, reparar relacionamentos, perdoar as pessoas e aceitar o perdão delas. Enfim, precisamos construir a paz, gente, dentro e fora de nós. Não é só estudar, nós precisamos ser ativos. E por quê? Aí o André Luiz está dizendo, né? Porque somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações. A gente sabe, vai ficar marcado segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos. Eu espero que nós aqui já estejamos todos no caminho da libertação. Tá? Para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações. Pode passar.
E aí, lembrando vocês de Lucas dizendo: o reino de Deus está dentro de vós. Né? Se a gente fosse agora se juntar ao conhecimento que o Jung busca nos trazer, a Joana e a espiritualidade, do ponto de vista psicológico, claro, a gente poderia até localizar agora no inconsciente coletivo, na questão da Imago Dei. Né? E ali, no nosso espírito, nós temos, vamos dizer assim, o DNA do Pai. Né? Nós temos a Imago Dei. Então, Lucas diz: o reino de Deus está dentro de vós. E Jung fala: a finalidade única da existência humana é de acender uma luz na escuridão do ser. Eu acho lindo isso. Se a gente conseguir, no final dessa existência, ter acendido uma luzinha, e qual é a luzinha? Ter aprendido a acolher melhor as nossas dificuldades, ter aprendido a perdoar nós mesmos. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir perdoar e compreender melhor o nosso irmão. Nós acendemos uma luzinha. Né? Pode passar a próxima. A Ellen Graves é uma escritora inglesa que fez Testemunho de Luz, escreveu, né? Não sei se alguns de vocês leram. E A Roda da Eternidade, já leram? Eu gosto muito dela. Eu sou muito curiosa de ver também outros autores, e justamente para fazer essas conexões, como nós estamos falando as mesmas coisas. Né? E ela diz, essa frase, eu botei aqui, que eu achei fantástica, porque é o que um resumo de tudo que a gente está vendo. Ainda preferimos ignorar o fato de que, por meio da afinação com a unidade, nós nos integraríamos em corpo, mente e espírito. Viveríamos plenamente aqui e agora, estaríamos menos sujeitos a cometer tantos erros desastrosos e aceitaríamos a morte física pelo que ela é, um estado de progresso mental e espiritual, em vez de considerá-la como um lúgubre fim para as ilusórias alegrias da vida. Quantos de vocês já não ouviram ou até disseram: eu sou espírita, etc. Mas eu tenho medo da morte? Se eu pensar... E vamos botar a mão na consciência. Né? Vamos botar a mão na consciência. Quando eu digo, eu tenho medo da morte, gente, quem é que está dizendo? Agora vocês sabem. É o ego ou é o self? É o ego que está dizendo. Né? Bom, mas eu estudei tanto, eu li tanto, mas como é que eu tenho medo da morte? Né? Claro, vamos ter paciência com o nosso ego. Ele tem medo da morte, porque isso significa a terminalidade no mundo tridimensional. E a informação de que eu sou um espírito imortal não é o nosso ego que tem, gente. O nosso ego está aprendendo. Tanto que o Jung chama a individuação, que ele disse assim, que a partir da meia-idade... Por isso que tem vários colegas da área psíquica que dizem: não, a vida realmente começa a partir da meia-idade. Qual é essa vida? É a expressão, é o processo de individuação. O Jung diz que é a partir da meia-idade que começa, porque até a meia-idade nós estamos ainda na fase do ego batalhando para se adaptar. A partir da meia-idade começa a expressão, ou, na verdade, é para começar a conversa do ego com o self e a expressão da alma. Né? Então, não é mais, gente, o que eu vim fazer aqui em termos de casamento, de família, enfim, profissional, é o que a minha alma veio fazer aqui. Isso é fantástico. Porque, na verdade, então, por exemplo, eu estou aposentado, isso e aquilo. Agora, meu sogro, que talvez esteja aqui me ouvindo, né, que já desencarnou há muitos anos, ele dizia... eu comecei a dar, ele não era espírita, mas eu comecei a dar os livros do André Luiz, ele achou muito interessante, graças a Deus, leu bastante antes de desencarnar. E daí ele dizia: mas, Ana, e será que dá para comer churrasco lá no nosso lar? Ele ficava numa preocupação né? Eu disse: olha, acho que não é muito. Aí, quando ele viu que era sopinha, ele quase teve um troço. Né? Ele, meu Deus do céu, ele tinha trauma com sopinha, ele não gostava de sopa, enfim. Aí foi um parto para... Não, mas não vai sentir tudo isso. Né? E porque, na verdade, a gente tem aquela questão da identificação. Claro que ele queria coisa, ele estava no ego, no mundo tridimensional, e acostumado com o que ele... Né? Enfim... mas eu fico muito feliz, e tenho certeza que ele ficou bem, porque ele gostou muito, começou a ler e pensar naquelas questões. E ele estava aposentado, e, quando ele se aposentou, ele dizia assim:
Eu trabalhei muito e tal, agora eu quero ficar nos meus confortos. E eu pensando, o que serão meus confortos? Ai. Mas era a televisão, era a caminhada no parque, não sei o quê. Isso tudo é muito legal, a gente tem que fazer, enfim, tem que descansar a cabeça, o corpo. Mas, gente, enquanto nós estivermos reencarnados, e esse é o momento, vou dizer de novo, olha a Poliana falando, agora eu estou conectada com a Poliana. É um momento precioso, é aqui e agora, a ciência está chegando lá. Então, nós, espíritos, eu posso dizer para o meu pai, que eu espero que também esteja aqui, eu acho que sim, que também já desencarnou há muitos anos, e o meu pai, que, enfim, encontrou minha mãe na juventude espírita, né, etc. Mas ele depois nos mandou uma mensagem que ele não tinha acabado tudo que ele tinha se proposto a fazer. E o meu pai, posso dizer para vocês, assim, foi claro que é meu pai, então todo mundo vai dizer do meu pai, da minha mãe, do meu filho, minha filha, mas é uma pessoa assim espiritualmente que foi o meu guia, a minha luz, né, que os valores, enfim, que perdoava todo mundo e que era uma pessoa extremamente generosa e caridosa. Então, se ele não conseguiu, e claro, enfim, como é meu pai, eu conheço muita coisa da história, né? Teve muita dificuldade, muitas questões da vida mesmo que a gente enfrenta, mas a gente está aqui para tentar o máximo possível. E uma das questões era que daí ele nos disse que era de buscar ajudar a implantar o espiritismo numa época em que tudo era difícil e contestado, palavras dele, enfim, né, psicografadas pela médium. E agora não é mais tão difícil e contestado. Agora nós podemos falar do espiritismo e nós podemos. Quem tem medo, estou falando a nível de ego, tá, gente? Porque eu sei que você não tem, enfim, e todo mundo nas casas espíritas já discutem. Mas, para nós, por exemplo, da área científica, é muito difícil, porque ainda existe muita dificuldade, muito ceticismo, e nós ainda estamos numa época muito materialista. Apesar que, né, como disse o Emmanuel, o materialismo está morrendo por falta de matéria, porque a própria ciência está mostrando isso. Só que ainda é muito difícil. Só que a coisa está chegando, está agora, está acontecendo. Então, se nós estamos reencarnados agora, é um momento maravilhoso, é precioso, é merecimento. E nós temos uma tarefa, todos nós que estamos aqui hoje. Qual é essa tarefa? Conversem com o self de vocês para saber. Eu que não sei. Mas é o processo da individuação. Vamos perder o medo, vamos olhar para dentro, que a luz vai brilhar. E eu tenho certeza que já brilhou. Vocês estão aqui hoje, num sábado de noite, me escutando. Né? Enfim, já tem muita coisa que vocês estão buscando, enfim, já certamente ou sabem, inclusive, até mais, né? O espírito, cada um de nós aí tem uma bagagem muito grande. Pode passar. E essa é uma frase do Jung, e eu quis, obviamente, botar a imagem do nosso amado Jesus. O principal que aprendi é que precisamos viver esta vida. Esta vida é o caminho, o longamente procurado caminho para o insondável, o qual chamamos divino. Não é lindo? Né? Porque o Pai está em nós, como o Lucas diz. Né? E nós precisamos viver essa vida sem medo, mas viver com a consciência, e não só com a consciência do ego, com a consciência espiritual. Pode passar o próximo. Agora, eu queria que vocês me acompanhassem antes das perguntas, né? Vamos abrir para perguntas. E, enfim, quem quiser ficar de olhos abertos, essa é uma oração que fala muito ao meu coração e que me foi apresentada, enfim, quando meu pai faleceu. E queria que vocês me acompanhassem, quem quiser fechar os olhos. Tá? O nome é Guie Bondosa Luz. Guie bondosa luz entre a escuridão envolvente. Guie-me para a frente. A noite está escura e eu estou longe do meu lar. Guie-me para a frente. Por tanto tempo o teu poder me abençoou, por certo ele ainda me guiará. Através do pântano e do charco, através da torrente e do penhasco. Até que a noite termine e com a manhã sorriem aquelas faces dos anjos que eu amei faz tanto tempo e por um instante perdi. Que assim seja.